Bom, pessoal, vamos lá. Nossa aula aqui de reações de substituição. Então, nós já vimos uma introdução sobre reações, né, o que são reagentes, os tipos de intermediários da reação, reagentes eletrofílicos, nucleofílicos e tipos de reações. Na nossa primeira unidade, nós temos reações de adição e essa parte de introdução, reconhecer intermediários e tipos de reagentes. Então, agora a gente vai dar continuidade à nossa aula nas reações de substituição. Então, nós temos aqui as reações de substituição, pessoal. Nós vamos ver as principais, que seriam reações com alcanos, benzenos e seus derivados, e haletos de alquila, certo? Mas o que é uma reação de substituição? Relembrando aí, você vai ter um substrato e um reagente, geralmente inorgânico. Tá? E o que vai acontecer é um átomo do substrato vai ser substituído por uma parte do reagente. Né? Então, uma parte do substrato vai ser substituída por parte do reagente. Tá? E isso pode ser uma troca, né? Uma troca de átomos ou uma troca de um átomo por um grupo de átomos. Isso depende muito da reação que está se realizando. Tá? Então, vamos ver aí com esses três tipos de substâncias. Né? No caso, aí, o benzeno e seus derivados, né? Vai ter o benzeno e a reação, como seria uma reação de substituição com os derivados do benzeno em seguida. Então, nós temos aqui praticamente 4 exemplos, né? 4 tópicos para serem estudados. Primeira reação aqui, nós vamos abordar a reação que vai acontecer entre, você vê aí, um alcano e um composto de halogênios, né? Uma substância formada por halogênios, que nesse caso é o gás cloro, certo? O que vai acontecer aqui nessa reação? Você vê claramente que houve uma substituição do cloro pelo hidrogênio, né? O que vai acontecer aqui se fosse para mostrar o mecanismo, nós teríamos aqui o par eletrônico que faz essa ligação aqui, certo? Essa aqui é uma reação radicalar, né? Então, um desses cloros aqui vai ficar carregado negativamente, né? Se for uma radicalar, nós não teremos 2 radicais produzidos, né? Se for uma quebra heterolítica, tá? Aí nós teríamos a formação de um cloro negativo e um cloro positivo. Nesse caso aqui, nós formaríamos os radicais de Cl, certo? E esses radicais iriam atacar essa estrutura aqui, pegando o hidrogênio, tá? Pegando um hidrogênio aqui com o elétron dele, outra quebra homolítica, formando aqui nessa ligação essa estrutura aqui, essa substância. E aí você vai ter um radical de carbono aqui que vai receber esse outro cloro, formando esse substrato aqui, formando esse composto orgânico halogenado. Certo? Houve aqui uma troca entre os átomos, né, de reagente e de substrato. Então, isso aqui é um exemplo de reação de substituição, conhecida como halogenação. Aqui ele usou cloro, mas poderia ser qualquer outro halogênio. Porém, as reações que aparecem mais, né, nesses exemplos são reações com cloro, gás cloro, ou com bromo, né, o Br2, ou Sl2 ou Br2. Tá? Então, isso aí é um exemplo mais simples de halogenação em alcanos. Porém, a gente tem que ter cuidado quando as cadeias são maiores, certo? Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo
quando essas cadeias são maiores. Quando a cadeia é essa pequena ainda, você percebe lá que nós temos o carbono, e aí ele vai fazer suas 4 ligações, né, com os hidrogênios, certo? Você vai ter aqui os 4 hidrogênios, e aí você pode perguntar para o professor, mas qual hidrogênio eu posso substituir? Nesse caso aqui, você pode substituir qualquer um, porque você tem só um carbono apenas. Então, todos os hidrogênios, em termos de reação, em termos reacionais, eles são iguais, né? Então, qualquer um desses hidrogênios poderia ser substituído. Você pode conseguir fazer a substituição dos 4 hidrogênios, né? Basta você usar quantidades molares suficientes, tá? No exemplo anterior, você fez o que a gente chama, nós fizemos aqui, no exemplo anterior, o que a gente chama de monocloração. Foi feito apenas uma vez, por isso, apenas um hidrogênio foi substituído. Nesse exemplo aqui, nós fazemos clorações seguidas, subsequentes, né? Eu faço aqui no momento reacional, coloco 2 mols de cloro, então eu tenho reagente suficiente para substituir 2 hidrogênios. E aí, se eu aumentar aqui, eu posso ir até 4 e substituir os 4 hidrogênios da estrutura, formando aqui o tetracloreto de carbono, que é bastante utilizado em laboratório. Certo? E aí, consequentemente, eu também estou formando mais ácido clorídrico nas reações apresentadas. Aqui é onde eu disse que a gente tem que ter atenção quando a gente pegar uma cadeia maior, certo? Visto que nos alcanos de cadeias maiores, teremos vários átomos de hidrogênio possíveis de serem substituídos. Como assim? Eu posso ter esse átomo de hidrogênio para ser substituído e também tenho esses outros átomos aqui de hidrogênio que podem sofrer e vão sofrer reações de substituição. Mas esse vão aí, né, irão sofrer reações, mas nós temos que seguir uma tendência que se apresenta nesses tipos de reações, que é aqui a questão da reatividade. Essa reatividade ela depende do carbono, okay? Onde esse hidrogênio se encontra. Existe uma tendência aqui dessa substituição acontecer. Ou seja, o hidrogênio de um carbono terciário ele é mais reativo, né? Ele tem uma tendência maior de ser substituído do que um carbono secundário, que tem uma tendência maior do que um carbono primário, certo? Então, nesse exemplo aqui, nós teríamos uma tendência para que esse hidrogênio em destaque aqui seja substituído em detrimento dos outros. Tá? Então, nós teríamos aqui a formação desse produto. E aí, um detalhe importante que eu quero que vocês aprendam e percebam é que existe um produto principal na reação. Como assim? No momento em que eu falei que esses hidrogênios aqui, eles poderiam ser substituídos e iriam, né, sofrer substituição, foi nesse sentido aqui. Tá? Nós temos um produto principal, ou seja, existem outros produtos. Como assim? Esse cloro, né, que tendência é que se substitua aqui, ele também pode sofrer em outros locais, né? Então, quando a gente faz uma reação, gente, aqui a gente está usando 1 mol de cloro, mas 1 mol a gente tem que ter em mente que 1 mol tem 6, né? Isso aqui é química geral, 6,02 vezes 10, usando aqui notação científica, 23 moléculas, certo? Então, eu não tenho só uma molécula de Cl2, substituir aqui acabou a reação. Não, eu tenho essa quantidade de moléculas, ou seja, um número extremamente grande, tá, de moléculas que estão no meio reacional, quando eu uso aqui 1 mol dessa substância. Então, eu tenho muitas moléculas, algumas, né, a grande maioria, vai substituir aqui, mas outras podem sofrer. Outras cadeias podem aparecer com substituições em um desses hidrogênios aqui. Tá? Por isso, a gente tem que grifar aqui e dar ênfase, né, ao composto principal dessa reação. Temos aqui agora o exemplo de nitração do benzeno, vai entrar o grupo nitro, daí o nome de nitração, certo? O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui a mesma cadeia lá, já sabemos que o hidrogênio substituído será esse, mas quem vai entrar nesse lugar do hidrogênio aí
quando eu usar o ácido nítrico para fazer uma reação. Né? O que vai acontecer aqui é que nós teremos aqui os elétrons dessa ligação aqui, tá? Eles vão correr para o oxigênio, tá? E aí o nitrogênio vai ficar em déficit de hidrogênio, de elétron, porque esse elétron que fazia parte da ligação dele, ele agora vai fazer parte do oxigênio. Então agora a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Deixa eu colocar ele para cima aqui, que vai ficar melhor. Colocar ele aqui para cima. Quando ele receber isso aí, porque o oxigênio ele tem aqui seus pares de elétrons livres e ele tem os elétrons que já participam da reação, da ligação, certo? O oxigênio é um átomo que tem 6 elétrons na sua última camada. Então está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse par eletrônico agora passa a ser parte só do oxigênio. Então aqui a gente vai ter o OH, o oxigênio aqui, tem o seu par eletrônico que já é dele, naturalmente, e aí ele recebeu esse outro par, né, na reação aí, levando para ele uma carga negativa, certo? E essa carga aqui negativa que vai retirar o próton que está aqui. Como assim próton? Esse elétron que faz parte aqui dessa ligação, esses elétrons aí, vou colocar em outra cor. Agora vamos para o carbono. E o carbono vai adquirir aqui, como ele está pegando um elétron, vai adquirir carga negativa. E aí esse hidrogênio vai se juntar ao oxigênio aqui. E ele pode abandonar esse elétron para cá, porque ele vai ter um elétron aqui esperando por ele. Que era justamente esse elétron aqui, que era do nitrogênio. Agora ele vai pegar aqui para formar H2O, que é água. E aí, na separação aqui, você vai ter a formação do NO2. Porém, como ele perdeu o elétron, você vai ter o NO2 positivo. É a característica de um reagente eletrofílico, né? Eletrofílico, aqui é o nucleófilo, que é negativo. E aqui esse carbono está com características nucleofílicas, ele está rico em elétrons. E aí o eletrófilo, que é amigo do elétron, né, tem uma atração por elétrons, ele vai se ligar nesse carbono aqui. Aqui é um exemplo do que seria o mecanismo, né, como as coisas acontecem, não passo a passo, mas para entender por que é o NO2, né, que está entrando lá, certo? E aí, quando você pegar a estrutura do jeito que ele é apresentado inicialmente, HNO3, para você entender que ele tem que se separar dessa forma para que a reação aconteça, né? Então, aqui o produto formado, também, mais uma vez, produto principal, tá? Porque nós já vimos no exemplo anterior que esses hidrogênios aqui também podem sofrer substituição. No entanto, vão sofrer essa substituição de modo com bem menos frequência, uma frequência bem menor do que aqui devido à baixa reatividade dos carbonos primários. Então a gente tem que enfatizar também que aqui é um produto principal. A sulfonação de alcanos também vai seguir a mesma tendência lá da nitração. A sulfonação vai ser a adição de um grupo sulfônico, que vem aqui do ácido, certo? Nesse exemplo aqui nós temos carbonos secundários, né? Carbonos primários e o carbono terciário, que é onde a gente já sabe que vai acontecer a reação devido à sua maior reatividade. Então, nesse exemplo aqui, como nós temos mais carbonos, nós teríamos uma quantidade de produtos formados bem maior do que no exemplo anterior, né? E a explicação dessa quantidade de carbonos elevada é que as reações de sulfonação não acontecem com cadeias pequenas. E a gente tem que ter mais carbonos para que essa reação aconteça, de 6 carbonos para frente,
certo? Então, aqui no ácido sulfúrico, o que vai acontecer é que ele vai se desmembrar aqui, do mesmo jeito que aconteceu no exemplo anterior, né? Você tem os elétrons aqui que fazem parte dessa ligação. Ele agora vai para o oxigênio, que já tem o seu par eletrônico livre, né? Vai ficar negativo, vai pegar o hidrogênio, tá? E essa parte aqui, ó, o SO3H, que é a estrutura que está aqui, tá? Ela vai ser adicionada lá no local, né? Vai ser o substituto do hidrogênio após a reação, certo? Mais uma vez a gente enfatiza aqui o produto principal, visto que nós temos hidrogênios que também podem sofrer substituição. E como eu falei para vocês, somente alcanos com 6 ou mais carbonos podem reagir com ácido sulfúrico. Reações com cadeias menores não são efetivas. Partindo agora para a questão da substituição em anéis aromáticos, né, no benzeno, principalmente, nós vamos ter a halogenação. Os nomes são bem sugestivos, certo? Os nomes são bem sugestivos nessas reações. A halogenação indica que nós teremos uma adição de halogênio, e isso segue o que a gente já vem estudando. Tá? Aqui nós temos um hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser substituído, mas qualquer hidrogênio que esteja aqui disponível pode ser substituído. Lembremos que o benzeno ele tem aqui 6 átomos de hidrogênio ao redor dessa estrutura, né? Certo? Então, qualquer um desses hidrogênios poderia sofrer a substituição. Aqui, nesse caso, devido ao anel aromático ser uma cadeia mais estável, né, nós vamos utilizar dos ácidos de Lewis para ajudar na reação a acontecer, certo? Então, geralmente vai aparecer essa estruturazinha aqui em cima, essa substância aqui em cima da seta, indicando que ele faz parte das condições reacionais para que essa reação ocorra. Então, você percebe que houve aqui a substituição do hidrogênio, né, por um átomo de cloro. Cloração, halogena. Essa reação, ela é, no geral, chamada de halogenação, porque entrou um halogênio, mas ela pode ser chamada de cloração, assim como a gente tem uma bromação, né? Nós podemos ter a reação com o cloro ou com o bromo. Tá? Então, qualquer um desses dois aqui seria uma halogenação. Aqui uma cloração e aqui uma bromação. Outro exemplo aqui, que a gente já viu também na substituição dos alcanos, é a nitração, né? Quando a gente vai ter a entrada do grupo nitro, né? Aí ele vai acontecer da seguinte forma, né? Você vai ter o ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, que funciona como catalisador dessa reação. Então, é por isso que ele está aqui na seta, tá? Como parte da reacional. Nós temos aqui o hidrogênio, mais uma vez, esse hidrogênio vai ser substituído, né? E aí lembrar que essa estrutura aqui, ela se desmembra, né? Na que a gente já viu, que é o grupo OH, vai ficar aqui o NO2, né? Sabendo que essa ligação se quebra para cá, fica negativo, pega o hidrogênio para formar água. E aí o grupo nitro, ele pode assumir sua posição aqui no lugar do hidrogênio, certo? Mais uma reação, sulfonação, lembrando que nesse caso aqui, né, nós vamos ter a divisão de OH, e aí o grupo que fica aqui é o SO3H, né? Então ele vai acontecer aqui, consiste na reação do ácido sulfúrico concentrado e a quente. Por isso a questão aqui da temperatura, e você tem um excesso de ácido sulfúrico aqui, né? Ele está bem concentrado para que a reação aconteça.
Mais uma vez a ligação se rompe para cá, ele vai pegar, vai formar água, vai pegar o hidrogênio que está aqui, mais uma vez, gente, pode ser qualquer um desses aqui, tanto faz aqui a cadeia, vai ser uma mesma, e você vai ter a formação aqui do SO3H, né, da sulfonação, colocou o grupo sulfônico aqui no anel aromático, e a formação de água, que vem do OH com o hidrogênio. A alquilação de Friedel-Crafts é a presença de haletos de alquila, né? Que já é duas coisas ao mesmo tempo, né? Como a gente havia falado, as principais reações de substituições acontecem entre alcanos, benzeno e seus derivados e haletos de alquila, né? Então aqui já tem a presença de um haleto de alquila participando de uma reação de substituição no anel aromático. A alquilação vem justamente desse nome alquila. E o que que acontece aqui? Tá? Essa reação acontece na presença de um ácido Lewis, que ele vai facilitar para que a reação aconteça. Tá? Nesse caso, a dupla ligação aqui do anel aromático vai atacar, na questão do mecanismo, ele vai atacar aqui, e o cloro depois vai retirar o hidrogênio para que o grupo alquila permaneça lá. Então, o que vai acontecer aqui, resumindo tudo, é essa quebra dessa ligação entre cloro e o grupo metila, tá? E aí esse grupo metila, que faz parte dos radicais alquila, né? Que é qualquer radical de carbono, tá? Cadeia normal, ramificada, né? Contando que tenha ligações simples. Tá? O radical alquila ele vai entrar aqui no lugar do hidrogênio, que vai sair com o cloro, certo? Então, você vai ter a formação aqui, a ajuda do ácido Lewis, você vai ter a formação desse composto aqui. Tá? Essa reação, ela poderia acontecer com outro tipo de haleto de alquila. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, para a gente fazer aqui mais um exemplo, né? Então, se eu tivesse esse haleto de alquila aqui, ó, que eu tenho, deixa eu colocar mais um carbono aqui para ficar a cadeia maior, para a gente fazer um exemplo um pouquinho mais complexo do que esse que está no slide, né? Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né, no total. E aí você teria todas essas condições reacionais, né, elas também estariam aqui em cima da seta. E aí qual seria o produto e a nomenclatura do produto formado? Essa seria mais ou menos o questionamento, né? Então você já sabe que essa ligação aqui ela vai se romper, né? Então o cloro vai sair, vai pegar o hidrogênio, e aí aqui no anel aromático você teria a substituição, né? E aí a dica é a seguinte: você conta os carbonos antes de colocar para lá. Por exemplo, aqui é um carbono, né? Então você vai chamar de 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E isso ajuda você a colocar a estrutura aqui. Você escolheu uma cadeia principal, que tem 4 carbonos, e aí você vai puxar aqui 4 carbonos, certo? Então você vai ter 1, 2, 3, 4. O que atrapalha mais é o aluno querer colocar do jeito que está aqui, né? E às vezes ele se atrapalha no momento de transmitir isso para cá, esquece carbono, coloca carbono a mais. Como você contabilizou, você pode vir aqui e contar de novo. 1, 2, 3, 4. Certo? E aí você volta para a estrutura inicial aqui, quebrou, né? Você sobrou isso aqui. No 2 você tem um carbono para cá e no 3 você tem também um carbono. Então você vai lá no produto e coloca aqui um carbono que está faltando no 2 e outro no 3. Esse é o produto, né, que você iria obter numa reação como essa, além de, né, mais a mesma estrutura aqui, o mesmo ácido, o ácido clorídrico que é formado na de cima também. Então, isso é um exemplo a mais de
alquilação de Friedel-Crafts, né? Entrou um grupo alquila bem maior aqui nesse exemplo do que nesse aqui, né? Mas para que vocês entendam como seria feito isso. E aí você daria o nome dessa estrutura aqui, por exemplo, tá? O nome da UPAC dessa estrutura, né? Botava aqui isso aqui como radical, aqui como radical metil, e aqui também como radical. E aí você poderia usar essa cadeia de fora aqui como a principal e chamar isso aqui de fenil. Então ficaria 1 fenil, 2,3 dimetil butano. Seria como se fosse, seria o nome dessa estrutura aqui, né? Que é isso que vai ser cobrado de vocês nas próximas unidades, né? Uma reação orgânica e um produto. Ou então eu falo qual é os reagentes e você forma o produto. E aí também, né, na alternativa na resolução da questão, você teria os nomes, né? Quando a gente estudou orgânica 1, falei para vocês que nomenclatura ia ser importante, principalmente em orgânica 2. Então tá aí a importância de nomenclatura. A acilação de Friedel-Crafts, tá? Você tem aqui agora a utilização de aletos de acila. Acila está relacionada à presença da carbonila, certo? Presença da carbonila vai seguir a mesma coisa. Você vai quebrar aqui e vai substituir essa acila por um hidrogênio, né? Por um hidrogênio que vai estar aqui no anel aromático, certo? Então, acilação de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts são os cientistas que idealizaram o mecanismo, né? Então, é uma homenagem a ele, ao mecanismo que eles sugeriram para esse tipo de reação. Tá? Então, você tem aqui a ajuda do ácido de Lewis e vai ter aqui a formação da acilação. Se a gente fosse fazer outro exemplo aqui, assim como foi na alquilação, para a gente entender melhor, a gente poderia colocar aqui um grupo acila, certo? Grupo acila, ligado aqui no cloro, né? E aí a gente coloca aqui bem complexo para a gente compreender mesmo agora aqui o efeito, né? Mais uma vez a gente entende que ele vai romper essa ligação. Vai romper essa ligação aqui, você tem carbono 1, 2, e aí o carbono 3, e 4 pode ser qualquer uma dessas pontas aqui, certo? 4. Não vai ficar do mesmo jeito, mas vai significar a mesma coisa. Tá? Na orgânica, às vezes isso acontece. Você não precisa desenhar do jeito que estava, contanto que o nome fique igual. Então, você vai fazer aqui, ó, carbono 1, tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Certo? E aí você vai lá, numera os carbonos de novo, continua. Quando tiver feito muitos exemplos, aí vai ficando mais fácil e aí você pode fazer direto, né, sem precisar dessa numeração. Aqui a gente vai fazendo devagar, que é para fixar bem. O carbono 2, você tem aqui um radical para cá. No carbono 3, você tem 2 radicais, né? Então você ia puxar um para cá e um para cá. Fica faltando aqui o grupo acila, porque se você fizer desse jeito aqui, você fez uma alquilação e não uma acilação. Então, está faltando aqui a carbonila. Então, esse daqui seria o produto principal nessa acilação de Friedel-Crafts. Lembrando que essas condições reacionais elas se aplicariam aqui também, nessa reação aqui também, certo? E aí também aqui nós produziríamos também o ácido clorídrico, certo? Que usou cloro aqui. Você pode fazer uma acilação também usando bromo, né? Certo? Aí você usaria um ácido de Lewis, que também teria uma boa interação com o brometo de acila, né? Que é o cloreto de acila, certo? Usaria o bromo e faria o mesmo procedimento, daria certo do mesmo jeito, tá? Agora a gente entra na parte de reações de substituição dos derivados do benzeno,
certo? Essa parte de substituição dos derivados do benzeno, você tem que entender o que é um derivado de benzeno. Derivado do benzeno são todos esses produtos que a gente está estudando aqui, depois da nitração, depois da sulfonação. Tudo isso são derivados do benzeno, certo? Todos esses são derivados do benzeno, porque antes eu tinha o benzeno e agora eu produzi uma coisa diferente. Então, derivado quer dizer vender, né? Então, qualquer um desses produtos que a gente viu, eles são classificados como derivados do benzeno. Então, o que aconteceria se a gente fizesse uma outra substituição agora no derivado do benzeno, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, né, que eles vão serem diferentes na velocidade de ocorrência e nos produtos obtidos. Por que vai ter essa diferença? Porque eles dependem do radical presente, tá? Porque esses radicais presentes vão orientar a entrada dos outros substituintes. É aqui que a gente começa a conhecer a questão do orientador. Orientador é aquela estrutura ali, aquele substituinte que já está lá e vai orientar a próxima entrada, né? Perceba que esse grupo NO aqui, que está sendo enfatizado como orientador, ele apareceu depois de uma nitração, certo? Todas as reações que a gente viu até agora, a gente pode falar que foi uma mononitração, uma monossulfonação, ou seja, eu só fiz uma vez, eu só coloquei reagente suficiente para que isso acontecesse uma vez. Na reação orgânica que eu escolhi fazer, eu coloquei ali numa razão molar em que a reação acontecesse, a substituição acontecesse uma vez só no benzeno, certo? Então eu só queria produzir nitrobenzeno. Mas se eu quiser fazer uma nitração, em seguida uma outra nitração, então é aí, nesse ponto, que a gente faz a reação no derivado do benzeno. Tá? Porque a primeira reação eu fiz, produzi o derivado, e aí no derivado do benzeno eu vou lá e adiciono mais ácido nítrico, uma concentração maior de ácido nítrico, e faço com que ele reaja mais uma vez. Porém, como já existe um grupo lá substituinte, esse grupo vai ser responsável por indicar onde o novo grupo NO2 vai entrar. E vocês percebem aqui que no produto final nós temos dois grupos NO2, visto que eu fiz duas nitrações, nós temos dois grupos NO2 em posições aqui diferentes, né? Aí você pergunta por que não entrou nessas posições aqui de cima, ou nessa outra do lado, ou aqui embaixo, né? Primeiro, essas posições de cima aqui são posições em que esse grupo NO não orienta, né? Ele não indica a entrada nessas posições. Nessa posição aqui do lado, que eu vou fazer aqui em azul, tá? Ela na verdade é a mesma posição que ele está aqui. É como se você pegasse a sua mão, colocasse a palma para cima e virasse ela de palma para baixo. O seu polegar, ele está mudando de lado, certo? Então o seu polegar seria esse NO2 em azul aí para baixo. Se você girar essa estrutura aí, ele passa para o outro lado. Então na verdade os dois locais aí são uma posição só, né? Então ele entrando aí ou do outro lado, ele estaria na mesma posição. E aí nós já estudamos isso aqui em nomenclatura, tá? E nós vimos que essa posição de cima ela é chamada de posição orto, né? Essa posição que o nitro está são posições meta, e essa posição aqui de baixo é a posição para. Então nós poderíamos olhar para o NO e entender que ele é um orientador meta, certo? Porque ele indicou que a reação acontecesse aqui. Mais uma vez, nós podemos ter nessas reações como falar que esse seria o produto principal, certo? Na orgânica a gente tem que ter essa atenção, gente. Eu não posso dizer que os outros produtos não se formam, porque se formam mesmo que seja em pequena quantidade, certo? Mas apesar disso, sabendo disso, quando o orientador for meta, nós vamos indicar que existe apenas um produto e esse produto é o principal. E
e às vezes a gente nem vai falar que ele é o principal, porque é considerado, devido à proporção dos outros que se formam, que o meta realmente é o único produto formado. Mas, ao pé da letra, né, se formam outros também, embora em pequena quantidade. Então vamos ver o que seriam esses orientadores, tá? Primeiro nós temos aqui um grupo que nós chamamos de orientadores ortopara ou dirigentes, ortopara dirigentes, né? Grupos ortopara dirigentes ou orientadores ortopara significa a mesma coisa. Aí eles são chamados aqui de grupos ativantes ou primeira classe, tá? Que seriam esses grupos aqui como exemplo, mas tem outros, ok? Embora os halogênios eles sejam grupos ortopara dirigentes, eles são considerados desativantes. Então, o que seria um grupo ativante e um grupo desativante? Um grupo ativante de primeira classe, ele ajuda a uma nova reação a acontecer. Como assim? Eu faço uma primeira reação com um grupo de primeira classe, ele vai ser adicionado lá no anel aromático, tenho agora um derivado. Uma segunda reação poderia acontecer, se eu quisesse fazer uma reação em um derivado do aromático, né? Eles ajudariam nessa reação a acontecer, certo? Eles seriam grupos ativadores, deixariam o anel ativado para uma nova reação. E grupos desativantes, eles impediriam, né, minimizariam essa atividade, né, reacional, certo? Então, os halogênios, embora sejam ortopara-dirigentes, eles são desativantes. E os meta-dirigentes, né, ou orientadores meta, que são desativantes, por isso são chamados aqui também, são classificados também como segunda classe, né, seriam esses grupos aí. Eles desativam o anel, né, eles baixam a reatividade do anel e fazem com que uma nova reação não tenha resultados significativos, né, seja mais difícil de acontecer, tá? Então aqui a explicação de ativantes e desativantes, né? O ativantes facilita a entrada de um segundo substituinte e desativantes dificulta a entrada de um segundo substituinte. Então aqui no exemplo de uma monocloração do fenol que a gente vai fazer aqui, tá? Nós percebemos que aqui nós temos um grupo ativante, né? Ortopara dirigente, tá? Você fala, como é que eu vou reconhecer esses grupos, gente? Todos os orientadores ortopara fazem apenas ligações simples, tá? Então, você percebe aqui que esse oxigênio, ele faz uma ligação simples aqui embaixo. E com esse hidrogênio aqui, ele faz uma ligação simples também. Então, ele é um ativador, ele é um orientador ortopara, certo? Então, ele vai orientar nessas posições aqui, ó. Nessas posições aqui, as posições que ele vai orientar. Orto, que é qualquer um desses dois lados, ou essa posição aqui de baixo, que é a posição para, certo? Então, você conhece ortopara dirigentes, porque eles fazem só ligações simples. Toda vez que isso acontecer, você vai na fé, pode fazer a reação nas posições orto e para. Certo? Então, nós vamos ter aqui dois tipos de produtos. Certo? Nós temos dois tipos de produtos. E se fosse para responder qual seria o produto principal, você colocaria como esse de baixo aqui. Por que isso acontece, professor? Porque esse grupo aqui, gente, ele tem uma nuvem eletrônica. Tá? Aqui, essa nuvem tem carga negativa. Este é um resultado que encontrei na web. Certo? Você tem aqui uma nuvem eletrônica que tem carga negativa. Então, aqui você também terá uma nuvem eletrônica, que também tem carga negativa. Tá? O que acontece aqui? Como tem cargas iguais, eles se repelem, certo? Então, no momento reacional, quando esse grupo vem chegando aqui próximo, para fazer essa entrada aqui, você tem a repulsão das duas nuvens, tá? Então, essa repulsão impede que essa reação aconteça em grande quantidade nessa posição.
Nessa de baixo aqui, você percebe que as nuvens eletrônicas elas estão afastadas, tá? Elas estão o máximo possível distante uma das outras. Então, por isso, esse produto aqui ele é formado em maior quantidade. Ele é chamado de produto principal, certo? No nosso próximo exemplo, nós encontramos aqui o NO2. E aí, como reconhecer orientadores meta? Eles farão ligação dupla, tripla ou ligação dativa, certo? Então, uma vez conhecendo o orientador como meta, você faz a reação aqui e faz com que ele apareça na posição meta. Como eu falei para vocês, não há necessidade de colocar aqui que isso aqui é o produto principal, certo? Porque geralmente a gente faz isso, mesmo sabendo que outros produtos podem ser formados, mesmo em quantidades muito pequenas que chegam a ser desprezíveis. Por isso que a gente não enfatiza que esse aqui é o produto principal. Quando o núcleo aromático tiver dois substituintes, tá? No caso aqui, nós temos o núcleo aromático. Quem é que vai indicar, orientar, né, a posição de uma nova substituição, certo? Como nós temos aqui um grupo de primeira classe e um de segunda classe, como é que eu sei disso? Porque o grupo aqui, CH3, ele só faz ligações simples, então ele é ortoparadirigente, né? Ele vai orientar aqui, aqui ou aqui. Certo? E o grupo de segunda classe ele é um grupo que não ajuda a reação a acontecer. Então, quando eu tenho um grupo de primeira classe, tá? Ele é um grupo que vai ajudar uma nova reação. Então, ele que vai comandar uma próxima substituição. Mesmo que eu tenha dois grupos diferentes, como esse daqui é um grupo ativador do anel, ele vai ajudar uma nova reação. E aí, na entrada, por exemplo, essa posição aqui, a posição 2, ela seria bem difícil de acontecer, visto que nós temos a nuvem eletrônica desse grupo de átomos e desse grupo de átomos aqui. O impedimento estérico aqui, que iria existir com a nuvem que estivesse se aproximando para reagir aqui, ia ser difícil, né? Então, a reação provavelmente aconteceria nesse lado. A reação aqui ela iria acontecer nessa posição aqui, né? Ou nessa posição aqui, certo? Então essas aqui seriam as posições mais como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra agora. Mais suscetíveis, né, à reação, seriam as posições mais estáveis, tá? Para que essa reação aconteça. Mas enfim, eu tenho que ficar decorando, professor, qual é o grupo que faz ligação simples ou ligação dupla, né? Eu posso fazer essa pergunta: é possível saber se um substituinte presente na aromática é orto, para ou meta dirigente, sem precisar decorar se faz ligação dupla simples, né, ou dativa, ou tripla, né? Sim, a resposta é possível sim. Você vai, pela eletronegatividade, saber quem é orto, meta e quem é paradirigente, seguindo a regra dos sinais, certo? Essa regra dos sinais ela é bem interessante e eu particularmente prefiro utilizar essa regra dos sinais para fazer essa classificação, quem é ortopara e quem é meta-dirigente. Vamos ver como é que ela funciona, tá? Primeira coisa, o substituinte que pertence ao grupo aromático, ele polariza a ligação alternadamente, tá? Alternadamente, ou seja, um caráter negativo a certos átomos de carbono e um caráter positivo aos outros. Como assim? Outra coisa que a gente precisa saber é que essa substituição, né, uma nova substituição, ela vai ocorrer no carbono de caráter negativo, ou seja, uma substituição eletrofílica, né? Então, ela sempre ocorrerá nesse carbono, tá? Então, não tem como fugir disso. Quando você observa aqui, ó, se você tem um grupo OH, e aí por eletronegatividade, esse oxigênio vai
pegar esses elétrons aqui, né, puxar esses elétrons para ele, e aí ele vai adquirir uma carga negativa e vai atribuir, consequentemente, uma carga positiva aqui para o hidrogênio e uma positiva para esse carbono. Lembre-se do alternadamente. Se esse carbono é positivo, o carbono 2 é negativo, e por aí vai, certo? E aí o que a gente tem nesse sentido? Posições negativas, o caráter negativo, serão nesses carbonos negativos, ou seja, que posições seriam essas, né? Essas posições de cima nós chamamos de orto, e essa posição de baixo de para. Então, eu já sei que esse grupo aqui, ele é orto para dirigente, certo? Então, eu vi por eletronegatividade que ele é orto para dirigente. Não precisei decorar se ele tinha ligação dupla ou ligação simples, dativa ou tripla. Nesse outro exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Essas ligações aqui, na verdade, elas estão em ressonância, tá? Uma ligação em ressonância aqui, mas está ligado com o oxigênio. Então, ele vai adquirir aqui carga positiva, visto que os oxigênios aqui eles são negativos, tá? Nitrogênio positivo, o carbono aqui embaixo vai ser negativo. E aí, lembrando mais uma vez do alternadamente, você vai ter que essas posições aqui de baixo, a 5 e a 3, são as posições em que os carbonos seriam negativos e onde poderia acontecer substituição. Essas posições são chamadas de posições, aqui posição meta. Então, eu sei que ele é meta-dirigente. O nitro é um grupo de átomos que é um orientador meta-dirigente. Certo? Não precisei decorar nada por eletronegatividade. Eu fiz tudo. Então, por eletronegatividade, a gente consegue fazer a definição de quem é orto e de quem é orto para e de quem é meta-dirigente. Substituições em haletos de alquila. Nós vemos a participação do haleto lá em Friedel-Crafts, na reação de Friedel-Crafts, e vemos aqui também, nesses casos aqui, nós teremos uma facilidade de reação que depende da carga parcial que o carbono está ligado ao haleto orgânico adquire em cada composto, certo? Então, você tem aqui um carbono terciário ligado ao haleto, ele tem uma reatividade maior do que o carbono secundário, que tem uma reatividade maior do que o carbono primário. Tá? Maior. Então, o que vai acontecer aqui é que você tem o cloro, e a carga parcial desse carbono aqui, ela é positiva, né? Ele não ganha nada dessas ligações aqui, ele apenas perde, entre aspas, né? Esses elétrons para o cloro fica negativo e positivo. Então, esse cloro vai sair, vai pegar aqui o hidrogênio, né? E esse grupo OH vai entrar aqui, vai ficar negativo, porque ele vai pegar os elétrons dessa ligação para ele, certo? O cloro que está carregado eletricamente, ele vai estabilizar esse hidrogênio, tá? Positivo com negativo, negativo com positivo, e aí a gente vai ter a formação do que ele chama aqui de alcoóis, né? Essa formação de alcoóis. O que acontece aqui no haletos orgânicos? Eles sofrem hidrólise alcalina. Hidrólise quer dizer quebra, né, por molécula de água, uma quebra, uma solução aquosa, e a alcalina quer dizer uma base. Nesse caso aqui, vamos usar uma base forte para fazer essa substituição em haletos de alquila. Aqui nós temos questões, né, para que a gente consiga exercitar um pouco do que a gente aprendeu, tá? Mas essas questões a gente vai deixar para uma próxima aula, tá certo? E aí a gente vai poder fazer uma por uma, né, com calma. Já estamos chegando no final dessa aula. A gente vai poder fazer cada questão aí minuciosamente, detalhadamente, para que a gente consiga responder da melhor forma possível, tá? Então a gente vai terminando essa aula, vamos ficando por aqui.
E a gente se vê numa próxima aula, tá? Bons estudos e até a próxima, pessoal.